Bom, oi, tudo bem? Que eu tô gravando esse vidinho aqui porque a gente tá sem tempo para fazer para discutir os dados aqui. Eu peguei os dados e o do cobre tinha dado algum resultado. Eu peguei e fiz análise primeiro, porque se a análise do cobre tiver em acordo, né? Porque eu preciso de ajuda também para tabular esses dados. E também preciso de uma correção para ver se eu não fiz alguma coisa errada, né? Então, por isso estou mandando para você, Kleber. Se tiver, o do níquel fica bem mais fácil fazer, né? Porque o níquel aparentemente mostrou pouco resultado. Bom, então eu vou fazer um esboço aqui para você e vou te mandar os arquivos, tá bom? Bom, então primeiro, o que a gente fez? Né? Vou pegar aqui algumas. Então o que a gente fez aqui, ó? O que a gente fez primeiro foi o estudo, né? Aqui A gente colocou esse sulfato de cobre aqui, 98%, em uma solução. Tá? Então o que eu fiz? Eu peguei, né? A gente sabe que um mol desse cara aqui tem 249,685 gramas, e eu quero achar só a quantidade de cobre que tem. Então eu peguei aqui, ó, cada um desses, né? Então ele é composto de cada um desses átomos. Então ele tem 2 hidrogênio, ele tem 5 oxigênio, 1 enxofre e 1 cobre, né? Então que é 1 mol de sulfato de cobre tem 63,546 gramas, né? Então aqui, ó, aqui então eu fiz o que? Eu fiz esse trabalho, trabalhar em 1 grama, né? Em 1 grama aqui desse sulfato de cobre, quantos que teria de cobre? Então a gente faz aqui uma regrinha de 3, né? Ok? Opa! E aí a gente chega a 1 grama de sulfato de cobre. Observe que eu coloquei asterístico aqui no sulfato de cobre, tá bom? Então 1 grama de sulfato de cobre vai dar 4,005046 vezes 10 a menos 3 mol, né? Então se eu tiver 4,005043 vezes 10 a menos 3 mol, quer dizer que eu tenho 1 grama de sulfato de cobre nessa configuração aqui, penta-hidratado. Ok? Bom, e aí eu estou preocupado só com a quantidade de cobre que tem, né? Então o que eu fiz? Eu fui lá, ó, né? Então, essa quantidade de mol aqui, né, que eu tinha calculado para 1 grama de sulfato, possui, então, 1 mol, 63 tal, porque a gente sabe que tem um átomo ali, né, de cobre, para cada, né, para o sulfato para nossa concentração aqui de sulfato de cobre. Então, a gente tem 1 mol desse cara aqui, nós temos 1 átomo, né, e 1 mol, então, de sulfato de cobre vai ter 63,46 gramas de átomos de cobre, tá? Depois você manda isso ficar confuso. Então eu fiz o cálculinho, ó. Então 1 mol, 63,46 gramas de cobre e, né, 4,005046 vezes 10 a menos 3 mol, que é 1 grama de sulfato de cobre, possui quantas gramas de átomos de cobre, né? Então ele possui 0,2545 gramas de cobre, né? Então se a gente pega 1 grama de sulfato de cobre, a gente está pegando, na verdade, né, essa quantidade aqui de átomos de cobre, tá? Ok? Então daí eu continuei para a solução. Então essa aqui é a solução que a gente utilizou, né? Ó, para a solução utilizada para construir a curva de calibração temos, né? Foram utilizadas 0,005 gramas por ml de sulfato de cobre em água destilada. Aí, isso aí tá no relatório que as meninas já mandaram, né? Passado. Ok? E aí eu fui fazendo equivalência, ó. Equivalência, né? 1 grama de sulfato de cobre tem isso aqui de cobre. Então, 0,005 gramas possui X. Então, a gente viu que nessa concentração aqui, que a gente fez a curva de calibração do VVIS, a gente possui quantos de cobre? 0,012725 gramas de cobre por ml, né? Ok? Beleza? Bom, e aí, quando a gente fez a curva de calibração, a gente fez para 0,01, 0,02, 0,03, tá?
Então aqui embaixo ó, eu tenho quanto de cobre que possui em cada uma dessas. Isso aqui é só para relembrar, né? Então em 0,01 grama a gente possui 2,545. 10 a menos 3, né? Observe que dá um 10 a menos, dá 12 aqui, então como é 0,2. Então, miligramas de cobre, né? Então, fica muito óbvio, né? Se para 1 grama a gente possui 0,2545, para 0,01 a gente vai possuir esse tanto. Então, refaça os cálculos e vê como que tá, mas... E aí depois a gente tem múltiplos, né? 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e 5 vezes isso. Então a gente transformou aquilo lá de concentração de sulfato de cobre para, efetivamente, para a concentração de cobre. Tá? Bom, continuando aqui. Então a solução utilizada para estudo, né? Que foi a nossa pesquisa, tá? Foi a solução de cobre. A gente fez como, então? 3 gramas de sulfato de cobre em 100 ml. Esse aqui você estava junto, né? Foram feitas 2 amostras, tá? Que, por sinal, aqui eu achei interessante fazer, tá? Bom, padrão, né? Então a gente fez 2 amostras e dividiu em 2. Então ficou uma amostra, que foi, a gente chamou de padrão, que possui uma concentração, né? Como a concentração ela é geral, só dividiu em 2 ali a quantidade de solução. Então, fizemos uma solução com 0,03 gramas por ml de sulfato de cobre para 50 ml de H2O. E o que sobrou foi os outros 50 ml, né? Essa a gente usou para fazer os testes. Lembrando que dentro desta solução aqui, esqueci de escrever aqui, foi colocado 1,5 grama de hidróxido de apatita, né? Que é ela que a gente está testando se vai absorver. Bom, e aí aqui eu tenho uma tabelinha depois dos testes feitos, né? Então eu peguei aqui, ó, solução padrão e a de testes possui uma concentração de cobre em água destilada de 0,03, né? Então essa quantidade de cobre aqui, ó, né? Que a gente já viu lá atrás, então fica fácil de fazer. E aí a gente tem uma tabelinha de tempo, né? 12 horas, 24 horas, 0 horas, né? Então a gente teria concentração, essa concentração aqui, ó, 7,635 miligramas. Até 60 horas. Essa aqui você conduziu essas últimas medidas aqui, inclusive, né? O padrão. Então olha só que com o passar do tempo, né? Ou a gente tem, não sei se é o passar do tempo, mas a gente tem um erro. Né? A gente tem um erro aqui na nossa medida. Eu coloquei o erro nessa terceira casa aqui, ó, né? Mais ou menos 0,05 aí. Eu acho que ficaria interessante esse erro aí, né? Para mais ou para menos. No segundo aqui, eu acho que houve evaporação, né? Que diminui bastante, né? O terceiro e o quarto aqui, quer dizer, tá? E aí, de acordo com essa medida, então eu fiz lá no UV, a gente fez o padrão e fez a nossa amostra, né? Fez o padrão e fez a nossa amostra. Fez o padrão e fez a nossa amostra. Então a nossa amostra também variou, né? Ok? Não variou muito, vocês vão ver no gráfico, mas também variou, porque o padrão também variou. Então é até plausível, né, essas diferenças aqui, apesar de não obedecer uma regra, né? Por exemplo, essa aqui 3,159. E a de 24 horas 3,2 e a outra 5,3. Então a gente tem um erro aí, né? De mais ou menos, vamos colocar aí 0,08 aí, né? Eu não fiz propagação de erro, mas como o nosso estudo é preliminar, né? Pelo que eu vi aqui, não dá para tirar muita conclusão a partir só desses dados aqui. Então, acho que para a gente fazer o relatório, acho que dá. Ok? Então, nós temos essa configuração. E aqui eu tinha que acabar, esqueci de colocar, eu coloquei aqui no cantinho a quantidade de hidróxido de apatita. Tá? Temos que lembrar, então, que a nossa concentração de hidróxido de apatita na solução foi de 30 miligramas. Né? Quando eu dividi 1,5 por 50, né? Isso me deu 30 miligramas de hidróxido de apatita por ml de água. Tá? Então, é uma quantidade, né, que eu não acredito que seja muito, né, seja até pouco, tá? Miligrama por ml, né? Então eu dividi 1,5 por 50, tá? Já deu 0,03, eu acho. Bom, vamos continuar aqui. Então, ou 30 gramas por litro, né? Então, multiplica por cima e embaixo por 1000,
Eu corto milho com milho, tanto faz. Então deu 30 gramas por litro. É uma quantidade boa, né? Não achei tão grande assim por litro. Tá? Bom, quais são os nossos resultados? Essa aqui é uma tabela preliminar. Mas os nossos resultados levaram. Então nós temos o tempo, né? Então nós temos aqui está ao contrário, né? Eu coloquei o padrão depois da amostra, tá? Mas aqui, ó, o que nós vimos, ó? Vamos começar pelo padrão aqui, que fica mais interessante de observar, né? Então o padrão, ó, né? Se a gente for observar aqui 7, 3, 4, 7, né? Que é o zero a gente não fez, mas eu repeti. 7, 3, 2, 7, 2, 4, 7, 2, 5. Então vê que houve um pequeno decréscimo aqui na concentração, né? Mas acredito que esteja dentro do erro aqui, mais ou menos 6 e tal. Bom, aí eu fiz o quê? Eu peguei aqui, né, esse menos esse, dividido, né, peguei aqui, por exemplo, de 60, menos o de 48, dividido pelo 48, e daí deu uma porcentagem, né? Então, por exemplo, esse tem uma diferença, né, o de 60 para 48 tem uma diferença de 0,013%, o de 48 para 24 de 1%, o de 24 para 12 0,19%, então foi um erro baixo, né? A gente vê um salto aqui de 24 para 48 horas, tá? O de 0 não se aplica, né? A gente não fez. O mesmo estudo eu fiz aqui, ó, né, para nossa amostra. Então, de 60 para de 48 nós tivemos 1% aí de diferença. De 48 para 24 horas, né, 0,2%. E de 24 horas para 12 horas, uma quantidade de 0,08%. E aí sim, de 12 horas para 0, né, que é seria as primeiras 12 horas de teste, nós tivemos quase 10% de diferença, um delta, né, de 10% aí de adsorção, né? Como que eu achei a adsorção? Eu achei melhor achar comparando com o padrão, né? Então eu peguei aqui padrão. Esse aqui é a concentração depois de... essa aqui é a concentração depois de 12 horas do padrão. E essa é a concentração de 12 horas da amostra. Eu fiz o padrão menos a amostra e achei um delta, 0,72366, né, miligrama por ml. Então isso aí foi o que eu considerei de adsorção depois de 12 horas. E depois de 24 horas, 0,07900. 0,06981. Caiu, né? Então esse aqui é o erro, né? Tá dentro do erro aqui. Houve uma influência na solução aqui de 24 para 48 e para 60 horas também, ó. Tá? 60 horas ele voltou, então tá dentro do erro da nossa medida, tá? E aqui também eu fiz uma análise de cobre por hidroxiapatita. Então ele absorveu, né? Depois de 12 horas, 0,48 miligrama por grama de hidroxiapatita e 0,52, 0,46, 0,62. Então aqui, bem dizer, dentro do erro também, né? Mais ou menos 0,05 aí na terceira casa também. Se a gente considerar um erro. Então não houve a partir de 12 horas, né? A gente vai ver no gráfico que não houve adsorção. Aqui embaixo fiz um estudo aqui, ó, 30 gramas por litro de HP em solução. E uma adsorção dele. Então a gente pode olhar de 732,3 miligramas por litro, né? Colocando essa concentração de hidroxiapatita. E de 0,732, aí é múltiplo, né? Grama por litro. Então foi coisa minha aí. Vamos para os gráficos. Quando eu postei o gráfico, então absorção de cobre, tá? Miligrama por ml. Eu só estou olhando o tanto que absorveu, tá? Então você vê que a maior absorção aqui, ó, ele tá, deixa eu dar uma aumentada aqui. Deixa eu fechar isso aqui. A gente pode observar com clareza aqui o que a gente viu no gráfico, né? Ó. Então a absorção, tá? De cobre, miligrama por litro. Então ele teve aqui em 12 horas aqui, a gente pode olhar que tá ao máximo, né? Então se a gente pegar aqui os erros, ó. Então, a partir de 12 horas, praticamente não houve adsorção. Logicamente, isso se reflete quando a gente faz de miligrama por grama, né? Então, na verdade, a gente colocou
miligrama por grama aqui. Então, faltando que ele absorveu, né? Em 0 hora não absorveu nada, que a gente não fez. Depois, o primeiro tempo que a gente fez foi com 12 horas, não é isso? Então ele já deu uma absorção aqui praticamente a máxima, né? Se a gente for pegar aqui, ó, tá dentro do erro também. Então, isso nos indica o quê? Né? Que em 12 horas já houve a saturação do hidróxido de apatita, né? O que a gente poderia fazer aqui para os próximos, né? Fazer um estudo de 3, 6, 9, 12 horas, né? Aí de um gráfico a gente tira o outro, então é diferente. E outra coisa seria, por exemplo, aumentar a concentração de 30, 60, 90 e 120, por exemplo, miligramas por ml de hidróxido de apatita. Então a gente poderia ter esse comportamento já tendo que a gente tem esse ponto aqui que a gente observou, que é o pico de absorção, né, 12 horas aí, segundo nossos estudos. Tá? Bom, eu acredito que é isso. Eu vou mandar para vocês também os dados compilados, né? Eu vou mandar por e-mail para você e aguarda aí, né, a resposta. Essa semana eu vou ver se sobra um tempinho para mexer naquela stake lá, tá? Abraço!